Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez na primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. 1 Pedro 4, de 1 a 6. Já passou o mês de dezembro, nós já suspendemos um pouquinho no mês de dezembro, né? A primeira carta de Pedro, estamos retornando agora. Pretendemos, pelo menos mais 3 vezes, voltar a ela com os irmãos. E então nós vamos ler hoje essa primeira parte do capítulo 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Até aqui, meus amados irmãos. Versículos de número 3 e 4, Pedro diz que houve uma época em que nós andávamos fazendo a vontade dos gentios, que houve um tempo em que nós andávamos segundo as paixões humanas, mas que agora esse tempo já passou, e por isso muitas pessoas não entendem por que isso ficou no passado da nossa vida. Enquanto meditava esta semana a respeito desse texto, eu me lembrei de quando eu era recém-convertido. Já faz um bom tempo. Mas eu tinha muitos colegas no lugar onde eu trabalhava e nós sempre estávamos em companhia, um bocado de atividades sociais. E quando eu fui convertido a Jesus Cristo, alguns deles ficaram, na verdade, indignados pelo fato de eu haver me tornado cristão. Então eu me lembro que um dia um deles chegou para mim e disse: então, agora você é crente, né? Agora você virou santo. Você não bebe mais, não fuma mais. E foi descendo ali a escala das coisas, não é? Que eu não preciso nem mencionar para vocês. E por fim ele concluiu assim: tão jovem e está jogando a sua vida fora. Na opinião daquele homem, na opinião daquele rapaz, você se abster do pecado para fazer a vontade de Deus, você está desperdiçando a tua vida. Você faria melhor se aproveitasse a sua vida de outra maneira. Ainda, meus irmãos, que aquela atitude, a atitude dele, não fosse a da maioria dos colegas que eu tinha, apenas de alguns, porque muitos, aliás, a maioria, respeitava a minha nova maneira de viver. Embora a atitude dele não fosse da maioria, é uma atitude que, diz a Bíblia Sagrada, nós não precisamos estranhar. Ao contrário, aqueles que não creem no Senhor Jesus, é que acham estranho. E nós sabemos, meus irmãos, nós temos a plena certeza de que se nós vamos para o céu, que nós temos essa certeza, não é porque nós sejamos melhores do que outras pessoas, no sentido de que nós não pequemos. Se alguém aqui não tiver pecado algum, por favor, levante a sua mão.
Todos nós somos pecadores, mas sabemos, a Bíblia nos revela, que a graça de Deus nos alcançou, que por meio de Jesus Cristo, nós fomos purificados dos nossos pecados, e que por causa de Jesus Cristo, nós temos a certeza de que vamos para o céu, que vamos viver com Ele eternamente. Agora, o que acontece quando você conhece o amor de Jesus Cristo? Da mesma forma como o nosso pecado levou Jesus Cristo para a cruz, como nossos pecados levaram Ele a morrer no nosso lugar, assim também agora, como Ele odeia os nossos pecados, nós odiamos também. E nós então estamos batalhando dia a dia, não para nunca mais errarmos, mas buscando aquele ideal de Deus, que é uma vida santa, uma vida de vitória daquele que nos escravizava, isto é, do pecado. Nesse texto que nós acabamos de ler, mais uma vez, o apóstolo Pedro está falando a respeito dos sofrimentos que o crente passa nesse mundo. Primeiramente, ele já havia falado bastante porque as pessoas de fora muitas vezes não entendem e então se colocam contra nós como crentes. A palavra que Pedro usa aqui é: difamam vocês, falam mal a respeito de vocês. Como aquele homem a respeito de quem eu falei agora há pouco, que não se conformava, que ficou muito contrariado com o fato de eu ser uma pessoa convertida a Jesus. Então, há daqueles que difamam, há daqueles que chegam mesmo a perseguir violentamente os crentes, mas o apóstolo Pedro diz assim: meus irmãos, não tenham isso como uma coisa estranha na vida de vocês. Antes, estejam preparados para isto, para que vocês possam reagir da maneira como convém. Então eu gostaria de, nesta noite, meus irmãos, primeiramente nós vermos aqui de modo breve aquilo que o apóstolo Pedro está dizendo e depois tirarmos algumas implicações disto para a nossa vida. A primeira coisa que nós queremos fazer é voltar ao texto e olhar para o versículo de número 1, quando o apóstolo Pedro diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Quando o apóstolo Pedro fala a respeito de Jesus Cristo sofrendo na carne, naturalmente ele está falando a respeito do sofrimento físico, ou melhor, do sofrimento que Jesus experimentou enquanto estava aqui encarnado como um ser humano, entre nós como ser humano. Encarnado ele continua no céu pela eternidade toda, mas no tempo em que Jesus estava aqui e todas as coisas pelas quais ele precisou passar, e isso trouxe sofrimento para ele como nosso Salvador. Então, por exemplo, a Bíblia diz para nós que Jesus, assim como nós somos tentados, foi também tentado em todas as coisas, em todas as áreas da sua vida, nós podemos dizer assim. E você sabe por experiência própria que a tentação muitas vezes é algo contra o qual nós precisamos lutar tenazmente para vencer. Acontecem muitas vezes de determinada coisa na nossa vida ser algo pecaminoso, algo que contraria a vontade de Deus. Por exemplo, você já teve consciência de estar com raiva em determinados momentos e você saber que aquela raiva é pecado, que você não deveria estar mantendo no coração, mas aí o que você fala para Deus? Senhor, eu sei que está errado, mas não consigo. O que eu quero com isso, meus irmãos, ilustrar é o fato de que lutar contra o pecado não é uma coisa fácil. Lutar contra as tentações não é uma coisa sempre fácil. Existem coisas que a gente supera rapidamente, outras não. Outras nós precisamos orar bastante. Ora, Jesus, ele precisou lutar muitas vezes contra as tentações. Jesus também experimentou na sua própria carne as emoções que nós muitas vezes sentimos como seres humanos. Por exemplo, se você pensar na noite anterior ao dia da crucificação de Jesus, a Bíblia diz que Jesus, sabendo as coisas que iriam acontecer, ele
ele sentiu no seu coração um grande medo, uma grande agonia, uma grande tristeza. Ele sabia de todo o sofrimento físico que ele iria experimentar no dia seguinte, e aquilo trouxe para ele sofrimento emocional, trouxe para ele sofrimento mental. Jesus também sofreu, a Bíblia diz, porque muita gente a quem ele amou e por quem ele veio falar a respeito do reino de Deus, muita gente o rejeitou, muita gente o chamou de endemoniado. E se havia um xingamento em Israel, antigamente era chamar alguém de samaritano, endemoniado e samaritano. Essas coisas todas trouxeram sofrimento para Jesus. E por que Jesus sofreu tudo isso? A Bíblia diz que ele sofreu para a nossa salvação, que ele foi tentado porque nós somos tentados, e ele então precisava ser tentado e não pecar, e vencer todos os pecados e morrer na cruz do nosso lugar. Então ele diz assim para nós: ora, tendo Cristo sofrido no seu corpo, na sua encarnação, arme-se do mesmo sentimento. A palavra traduzida aqui por pensamento, ela significa propósito, significa pensamento, significa atitude, significa disposição. Irmão, é o que ele está dizendo: se Jesus sofreu, eu quero te convidar a não fazer corpo mole, eu quero te convidar a ter a disposição de sofrer também, para vencer o pecado. E aqui existem duas possíveis leituras que os tradutores da Bíblia têm feito, né? Uma das maneiras de entender essa última parte aqui do versículo de número 1, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Alguns dizem assim, a NVT, por exemplo, ela traduz da seguinte maneira: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam dispostos a também sofrer. Porque se vocês sofrerem fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Quer dizer, que a ideia aqui que ele está transmitindo para nós nessa tradução é que se você for uma pessoa que por causa do Evangelho está disposta a sofrer na sua pele, é porque você está considerando que o pecado é uma coisa que não deve mais fazer parte da sua vida. Então você luta, como é que diz a carta aos Hebreus, capítulo 12? Até o sangue, se for preciso. Mas você luta, você não deixa o pecado te dominar. Outros tradutores entendem que aquele que sofreu na carne aqui é uma referência ao próprio Senhor Jesus. Isto é, Jesus sofreu na carne, mas ele deixou o pecado para trás. Não no sentido de que ele pecou, mas que ele venceu ali os nossos pecados. Seja qual for a forma como a sua Bíblia é traduzida, uma coisa é clara. O que o apóstolo Pedro está dizendo para todos nós é: tenha no coração uma disposição de sofrer se for preciso, para se afastar do pecado. Não pense que o pecado é uma coisa de só menos importância, que se o fato de você ser salvo pela graça, permite você a viver de qualquer maneira. Nos versículos 2 e 3, o apóstolo Pedro ele reforça então a sua exortação, dizendo assim: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais segundo ou de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. O que o apóstolo Pedro está mais uma vez enfatizando aqui, meus irmãos, nesses dois versículos, é que há um divisor de águas na nossa vida. No tempo em que nós andávamos segundo as paixões dos homens, segundo a vontade dos gentios, em que fazíamos a vontade dos gentios, e agora, esse tempo já ficou para trás. Agora nós vivemos para fazer a vontade de Deus. E vale, irmãos, acrescentar duas coisas aqui. Quando Pedro diz assim, olha, vocês andavam de acordo com as paixões dos homens, ele não está se referindo primeiramente às paixões dos outros homens. Ele está falando das nossas próprias paixões. Nós somos homens, né? Nós somos seres humanos. Então eram coisas que eram próprias da nossa
natureza. E a outra coisa que é importante nós enfatizarmos também é que, ao mesmo tempo que existem as nossas próprias paixões, os nossos próprios desejos malignos e também os desejos malignos daqueles que não conhecem a Deus, lá no capítulo 5, quando nós formos estudar, veremos que tem mais alguém que está muito interessado em que nós não façamos a vontade de Deus. O apóstolo Pedro chama de o nosso adversário. A maior parte das referências bíblicas se refere a ele como o diabo. A nossa alma, as nossas almas têm um inimigo que deseja nos destruir, que deseja que nós voltemos àquela antiga maneira de viver, aquela vida caracterizada por desejos errados e por práticas erradas. É muito comum nos escritos antigos, e especialmente nos escritos bíblicos, assim, os autores, às vezes, fazerem uma lista de exemplos de coisas erradas. Não que essas listas sejam exaustivas, quer dizer, não está falando tudo o que é de errado na vida, que pode acontecer na vida de alguém, mas algumas amostras. Lembra, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala das obras da carne? Ele diz assim, e coisas semelhantes a estas, e isso a gente vê aqui também, não é que Pedro esteja esgotando o assunto, mas veja o que ele menciona. Por exemplo, ele diz assim, tendo andado em dissoluções. O que essa palavra quer dizer? Uma vida sem freio, uma vida sem regras, em que a pessoa vai fazendo tudo que vem na sua mente e não há limites para ela é dona dos seus próprios caminhos. É mais ou menos aquele tipo de pessoa que diz assim, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então vamos desfrutar a vida, vamos aproveitar tudo que a vida tem de bom. E na visão dessas pessoas, aquilo que a vida tem de bom é aquilo que a Bíblia chama de pecado. É aquilo que desagrada profundamente a Deus. A outra palavra que ele usa aqui é concupiscências. A palavra concupiscência, ela anda de pertinho com a palavra dissolução. E significa desejos ardentes, desejos incontroláveis, paixões carnais, aquela coisa que domina o coração das pessoas, que domina a mente das pessoas, e se elas não estiverem vivendo de acordo com os seus desejos, essas pessoas vivem frustradas, se sentem infelizes. Aí o apóstolo João fala, desejos da carne, desejos dos olhos, a soberba da vida que é resultado disso, o orgulho decorrente de você fazer tudo aquilo que quer. As outras 3 palavras que Pedro usa são borracheiras, orgias, bebedices. São 3 outras palavras que falam de coisas bem semelhantes, bem próximas, que se referem à embriaguez, que se referem à glutonaria, às chamadas orgias imorais da antiguidade grega e da antiguidade romana. Mas eu fiquei durante a semana pensando, qual seria uma palavra apropriada para isso nos dias de hoje? Me ajuda, Laura, rave que fala? Ou essas festas malucas aí? Rave, não é? Pancadões. E por que não dizer reality shows da televisão? Em que as pessoas ligam para assistir imoralidades, para assistir coisas que desonram o nome de Deus. Então o apóstolo Pedro diz assim, olha, essas coisas, vocês já viveram muito tempo nelas. E ele, por último, fala, detestáveis idolatrias. Isto é, quando as pessoas colocam outro no lugar de Deus. Quando outras pessoas, ao invés de adorar o Senhor Jesus, adoram outros ídolos. Adoram, por exemplo, o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é idolatria. A avareza é idolatria. Então tem pessoas que confiam no dinheiro, não é? Sim, não precisa de Deus se tenho dinheiro. Não precisa de outras coisas se eu tenho dinheiro. E há daqueles que adoram descaradamente outros deuses mesmo, outros ídolos. Bem, no versículo 4 ele continua falando a respeito disso e ele diz assim, por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais
com eles ao mesmo excesso de devassidão. Pedro está dizendo assim, olha, quem vive na prática dessas coisas, olha para a vida de vocês e acha estranho, como aquele rapaz que eu falei para vocês, está jogando a tua vida fora. Não tem sentido ao que as pessoas pensam. Que coisa mais maluca, você não curte mais a vida? Você não curte mais os fins de semana? Essas coisas ficaram para trás. Eu penso, meus irmãos, que a difamação, isto é, o falar mal de alguém, ou o falar contra alguém, pode ter várias razões. Mas num desses casos aqui, citado pelo apóstolo Pedro, eu acho que, acima de tudo, é fruto de não conhecer a Jesus e a maravilha que é Jesus. Então, uma pessoa que não conhece Jesus, ela simplesmente não entende. Eu não entendo, Luiz, como é que você... Eu estou me lembrando de um irmão lá em Manaus, que um dia ele falando a respeito da sua conversão, ele disse assim, irmãos, antigamente eu não podia ouvir um bumbo lá do forró, que eu já saía correndo e eu passava o final de semana toda, né? Eu não sou contra esse tipo de música não, viu? Eu estou pensando aqui no Luiz Gonzaga, como as músicas dele eram bonitas, mas eu estou falando de a pessoa jogar a vida nisso, não é? E ele dizendo assim, mas depois que eu conheci Jesus, eu encontrei uma alegria maior. Mas quem não conhece Jesus fala, mas você não se diverte mais? Você não tem mais alegria de viver? Agora a sua vida é isso? Igreja? Agora a sua vida é isso? Está lá, que nem um carola. As pessoas simplesmente não entendem. Outros pensam até que nós somos... Na antiguidade era desse jeito. Os pagãos diziam que os cristãos eram ateus, porque eles não acreditavam em Zeus, porque eles não acreditavam em Afrodite, em Baco, e aqueles outros deuses todos. E se você entrasse num lugar de reunião de crentes, você não veria imagem de Deus nenhum. Então, para eles, os cristãos eram ateus. Estou me lembrando de que alguns anos atrás, uma senhora me disse, e eu acho que ela estava fazendo isso com toda boa vontade. Ela me disse assim, olha, eu não entendo, Natal é uma época tão bonita, e esses crentes não acreditam em Deus. E aí ela explicou por quê. Porque os crentes não acreditam na mãe de Deus. Na visão dessa mulher, não acreditar na mãe de Deus é a mesma coisa que não acreditar em Deus. Sim, meus irmãos, aquela mulher, ela tinha uma teologia, embora ela tivesse a boa intenção, ela não estava entendendo exatamente as coisas. Nós cremos, nós amamos aquela mulher que foi a mãe do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o nosso Deus. Jesus se fez carne no ventre de uma mulher virgem. E nós amamos essa mulher. O dia que chegarmos lá no céu, se Deus me permitir, eu quero dar um abraço, ou muitos, na Virgem Maria, na mãe de Jesus Cristo. É claro que nós amamos essa mulher, mas meus irmãos, a Bíblia diz que só existe um nome através do qual nós somos salvos. Só existe um que morreu na cruz pelos nossos pecados, e que somente existe um que nós podemos invocar, o único mediador entre nós e os homens, nós e Deus, que é Jesus Cristo, que se fez homem. Nós não precisamos de ninguém, ou melhor, nós não podemos ter ninguém além de Jesus. Então, com todo o respeito por aqueles que pensam diferente, nós não podemos concordar com isto, de que nós somos ateus. Ao contrário, nós acreditamos tanto em Deus, que sabemos que não precisamos de mais ninguém. E o que é que nós devemos fazer em relação a pessoas que pensam assim, e chegam até falar mal? Duas coisas a Bíblia diz que nós precisamos fazer. A primeira é entender que nós somos o que somos pela graça de Deus. Nós precisamos testemunhar para essas pessoas e dizer a razão da nossa fé. Pedro já nos falou bastante a respeito disso. E a segunda coisa, orar por aqueles que nos difamam,
orar por aqueles que nos perseguem, abençoar e não ter para com as pessoas de fora do mundo uma atitude de inimizade, de falta de amor. Ao contrário, devemos amar profundamente aqueles, como disse Jesus, amai até os vossos inimigos. Então Pedro diz assim: meus irmãos, não estranhem quando falarem mal a respeito de vocês. Depois, o apóstolo Pedro acrescenta algo mais, e ele diz que haverá um resultado na vida dessas pessoas se elas continuarem assim. Versículo 5: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Tem duas coisas aqui, meus irmãos, que eu gostaria de destacar. A primeira é que quando Pedro diz que muitos estão nos difamando por causa da nossa fé, o que eles estão fazendo é nos condenando. O que eles estão fazendo é nos julgando. Mas Pedro diz assim: só existe um que é competente para julgar vivos e mortos. E isso traz à nossa mente o fato de que todos os seres humanos um dia irão comparecer perante o tribunal de Deus. Todos os seres humanos. E ele diz aqui que Deus é competente para julgar a cada um. O que isso quer dizer? Primeiro, que Deus conhece detalhadamente a vida de cada ser humano. Eu não conheço. Eu não sei a vida eu não sei o que vai por dentro do Luiz, do coração do Luiz. Mas Deus conhece. Eu não sei o que ele pensa em particular, mas Deus sabe. Eu não sei os sentimentos dele, a razão pela qual ele faz as coisas, mas Deus sabe. E de todos nós. E até lá no meio da floresta, nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, se você estiver lá, Deus está vendo. Então, um dia, por causa do conhecimento que Deus tem, Ele vai julgar o comportamento, as obras, tudo na vida de cada ser vivo, de cada ser humano. Ele é competente também porque Ele é o único que é moralmente capaz. Por exemplo, se eu olhar para o Gustavo e começar a condenar alguma coisa na vida do Gustavo, o que a Bíblia diz? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então eu não posso, de jeito nenhum, condenar o Gustavo por qualquer coisa. Mas Deus pode, porque Deus não peca. Então, Deus tem perfeito conhecimento, Deus tem perfeita capacidade moral, perfeita dignidade, perfeita autoridade. E Pedro diz assim: olha, os homens podem até condenar vocês segundo a carne, mas existe alguém que é maior do que os homens. Esse é Deus. E Ele há de julgar vivos e mortos. Por último, Pedro acrescenta assim, no versículo 6: pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, isto é, mesmo condenados pelos homens, vivam no Espírito segundo Deus. Claro, meus irmãos, que Pedro não está dizendo aqui que o evangelho foi pregado a pessoas que já estão no mundo dos mortos, que já morreram. Porque quem é que deve pregar o evangelho? Não somos nós? E dá para nós, algum de nós, irmos lá no mundo dos mortos para pregar? Além disso, lá no mundo dos mortos, alguém tem chance de se arrepender? A Bíblia diz que não a essas duas perguntas. Então o que Pedro está falando é assim, olha, o evangelho tem sido pregado tanto àqueles que estão vivos, quanto àqueles que já morreram. Para quê? Porque mesmo quando os homens possam nos condenar, diante de Deus, espiritualmente falando, nós possamos viver. Eu gostaria, meus irmãos, então, a partir daquilo que Pedro diz para nós, tirar algumas conclusões, algumas aplicações para a nossa vida. Já aconteceu com você de você saber que certas coisas são pecado e você não quer abandonar? Você quer continuar com aquilo? Ou porque o seu coração quer, ou porque outras pessoas estão pressionando você a fazer aquilo. Bebedices, embriaguez, glutonarias, desonestidade nos negócios, paixões lascivas, inimizades,
iras, contendas, maledicências e coisas semelhantes a estas. E a gente poderia dizer que a lista é vasta. Mas já aconteceu de o pecado estar dominando a sua vida? Nesse texto que nós acabamos de ler, Pedro continua a sua indispensável exortação a cada um de nós, no sentido de que vigiemos, que não deixemos o pecado, nem o mundo, nem o diabo dominar a nossa vida, mas que tenhamos uma firme disposição. Armai-vos deste pensamento, diz o apóstolo Pedro, de se afastar da velha vida. Quais os motivos, irmãos, pelos quais nós precisamos manter o pé firme na nossa posição contra o pecado? Primeiro, diz o apóstolo Pedro no versículo de número 2, essa é a vontade de Deus. E uma vez que você conhece a Deus, a sua salvação, você ama a Deus e quer fazer a vontade dEle. Uma vez que você tem conhecido o Senhor, você não vê mais graça em andar nas paixões mundanas. É uma coisa que perdeu a graça para você, que perdeu o sentido para você. Então essa é a primeira razão. A segunda razão que eu quero destacar aqui: um dia todos nós prestaremos contas a Deus. Então a Bíblia diz que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo para prestar contas de tudo quanto nós fizemos, seja o bem, seja o mal. O Senhor Jesus, certa ocasião, estava contando uma história para nos ensinar sobre a vida espiritual, e ele falou de um homem que ganhou muito dinheiro. Esse homem era um fazendeiro na história de Jesus. Esse homem plantou e colheu muito, e quando ele colheu bastante, ele falou assim: e agora? O que eu vou fazer? Já sei, vou dizer para minha alma: come, bebe, regala-te, goze a vida. E então alguém do céu lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e tudo que você tem guardado, para quem será? Lembra a história daquele outro fazendeiro que um dia ele recebeu um crente na sua casa e foi mostrar a fazenda para o crente, né? Então saíram os dois a cavalo e ele foi mostrando: olha lá quanto gado eu tenho, olha lá minhas terras vão até aquele riacho, está vendo aquelas montanhas, vai até lá, olha para todo lado. Se você olhar para o norte, olhar para o sul, para o leste e para o oeste, para todo lado, tudo isso aqui é meu. E aí o crente disse para ele: olha para cima, o que você tem lá em cima? Porque esse homem só se preocupava em ajuntar coisas desse mundo. Mas Jesus diz: ajunte tesouros no céu. Então a segunda razão pela qual nós precisamos nos afastar do pecado e viver segundo a vontade de Deus é porque nós vamos chegar diante do trono de Deus. E devemos, então, ter temor do Senhor no nosso coração. Nós sabemos que não são as nossas obras que nos salvam, mas nós sabemos que uma vez salvos, nós queremos fazer a vontade de Deus. E a terceira razão, meus irmãos, nos versículos 2 e 3, Pedro, duas vezes aqui, ele nos faz lembrar que nós não temos todo o tempo do universo pela frente. Ele diz assim no versículo de número 2: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. O que ele quer dizer é que nós não temos todo o tempo. O Luiz, por exemplo, já viveu quase a metade da vida dele. Daqui a pouco ele chega aos 100, não é, Luiz? Nós não temos todo o tempo do mundo. Versículo de número 3, porque basta o tempo decorrido. Já chega o tempo que vocês viveram fazendo a vontade do mundo, a vontade dos homens, a sua própria vontade. Já chega a vida que vocês jogaram fora. Já chega o tempo perdido. Isto é, agora é a hora de aproveitar de verdade. Aproveitar fazendo a vontade de Deus. Estou pensando numa
jovem que eu conheci há alguns anos atrás. E chegamos no final de ano, ela disse assim para mim: pastor, pela primeira vez eu estou comemorando o Natal com alegria no coração. E eu perguntei para ela: mas por quê? O que foi que aconteceu? Ela disse assim: sabe o que é? Até o ano passado eu não conhecia Jesus. Então para mim o Natal era uma festa triste. Era uma festa que assim, a gente comia, bebia, eu ia para a cama com aquele peso no coração, com aquele peso na consciência. Mas esse ano eu entreguei a minha vida a Jesus. Pastor, eu nunca fui tão feliz na minha vida. Não é isso que acontece? Quando alguém conhece Jesus, aí ele descobre o sentido da vida. Aí ele deixa um monte de coisa de lado. Verdade. Crente não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Por quê? Porque ele não gosta mais. Porque agora ele tem uma razão maior para viver. Irmãos, que essas verdades a cada dia aqueçam o nosso coração. Quando você não for entendido pelos de fora, um dia você também não entendeu, não foi? Ore por essas pessoas, ame essas pessoas, mas não ceda diante daquilo que o mundo quer que você faça. Ao contrário, faça a vontade de Deus. Que Deus, meus irmãos, nos fortaleça, nos dê disposição a cada dia para nos afastarmos do pecado. Amém.